Encorajados por Deus é o que eu quero falar hoje com os irmãos. Nós iremos aprender um pouco mais aqui. Todos encontraram? Amém? Diz assim: depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles, e exerceram o mesmo ofício. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Amém? Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Maravilhoso Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez declarar nossa dependência ao Senhor. Eis aqui a Tua palavra, eis aqui Teu povo, eis aqui a minha vida. E, ó Deus, que nós possamos, então, Senhor, estar atentos a que a Tua palavra tenha a nos dizer, que o Teu Espírito, Deus, possa mover os nossos corações e ministrar em nós através da Sua palavra. Amém. O que fazer quando o desafio é muito grande e nós estamos desencorajados? É o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo não tinha sido nada fácil. A cura de uma jovem possessa de um espírito maligno provocou a prisão de Paulo e Silas. Depois ele levou uma surra de açoites. Na sequência, em Tessalônica, ele teve que fugir, perseguido pelos judeus de Tessalônica. Na sequência, em Bereia, ele também teve que fugir. Em Atenas, sozinho, ele enfrentou os filósofos, os epicureus e os estoicos. E sozinho também, ele enfrentou a elite intelectual daquela época. O Areópago em Atenas. E agora Paulo está prestes a entrar em Corinto, uma cidade estratégica e também muito difícil. Por que estratégica? Nós iremos entender que a cidade de Corinto, apesar de ser uma cidade pequena, era uma cidade muito estratégica. E se o Evangelho de Deus, louvado seja Deus, hoje nós sabemos que ele foi alcançado naquela cidade, fosse então instaurado e pregado ali naquela cidade, seria um lugar de propagação do Evangelho de Deus. Nós entenderemos isso. Corinto era uma cidade difícil porque era uma cidade de pessoas orgulhosas. E como é difícil falar para pessoas orgulhosas, pregar para pessoas orgulhosas. Pessoas que acham que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus, que não precisam de nada, elas são independentes, elas confiam em si mesmas e não dão um braço a torcer, pessoas orgulhosas. E Corinto era uma cidade cheia de pessoas assim. Era uma cidade também muito imoral. Então o desafio do apóstolo Paulo é um desafio muito grande com estas coisas. Alguns comentaristas, por causa do escrito que Paulo fez, logo depois, mais para frente nas suas cartas, quando ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quando nós pegamos essas palavras do apóstolo Paulo, lá da frente, e trazemos para cá, nesse contexto que nós lemos aqui no capítulo 18 de Atos, nós percebemos que o emocional do apóstolo Paulo estava afetado. E era um desafio gigantesco evangelizar numa cidade imoral e de pessoas orgulhosas. Assim vemos que Paulo não retrocedeu. Deus agiu no seu coração, Deus o encorajou para que a obra fosse feita, para que ele seguisse adiante. Motivos porque Corinto era uma cidade de pessoas orgulhosas. Vamos entender. Corinto era uma cidade comercial. Por que comercial? Ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes e havia 2 portos. Corinto está situada num istmo de terra, que é um filete de terra entre um oceano e uma ilha. E este pedaço de terra, ali estavam os coríntios. E também lá nesse pedaço de terra, onde ficava a cidade de Corinto, haviam 2 portos, que chamavam-se Lacaio e Cencreia. E esses portos eles faziam contato com os outros lugares,
transformando então-se em Corinto uma cidade comercial. Então as pessoas que trabalhavam em Corinto eram pessoas que se beneficiavam por ela ser uma cidade portuária e ter tantas pessoas estrangeiras. Está aí também a razão porque que no livro de Atos nós vamos ver no capítulo 2 sobre a descida do Espírito Santo e as pessoas falavam em línguas, porque havia muitos estrangeiros. E aqui também em Corinto nós vamos observar este dom sendo exercitado pelos coríntios, porque haviam muitos estrangeiros. E por haver muitos estrangeiros, o povo de Corinto, os habitantes da cidade de Corinto, eram pessoas que tinham uma vida regalada, uma vida boa. Isso os tornava orgulhosos. Isso os tornavam ter o sentimento de que eram independentes. Somos dependentes. Quando nós dependemos de algo ou de alguém, nós às vezes parece ter o sentimento de inferioridade, né? Hoje em dia nós ouvimos muitos falar, nossa, eu preciso ser independente. E logo quando se fala de independência, nós logo pensamos em quê? Financeiro. Quando nós hoje em dia falamos de independência, nós automaticamente ligamos ao financeiro, independência financeira. E por isso a cidade de Corinto era uma cidade muito orgulhosa. Corinto também era uma cidade onde as pessoas tinham algumas práticas. Na cidade de Corinto, no alto de Corinto, havia um lugar chamado Acrópolis, onde tinha um templo dedicado a deus imaginário Afrodite, ou Vênus, e onde tinha prostitutas cultuais, e essas prostitutas, à noite, elas desciam até a cidade e seduziam os homens, por isso era uma cidade muito imoral. Outro motivo pelo qual os coríntios também eram orgulhosos é porque era uma cidade que já havia sido destruída, e no ano de 45, o Júlio César, ele resolve reconstruir a cidade de Corinto. Então o povo tem aquele sentimento de que é uma cidade reconstruída, uma nova cidade, tudo muito bonito, tudo novo, trazendo então esse reflexo. Então era um grande desafio para o apóstolo Paulo evangelizar na cidade de Corinto. Isso considerando as suas grandes lutas que ele já tinha passado até chegar em Corinto, mais os novos desafios que ele haveria de enfrentar na cidade. Então, meus amados irmãos, um grande desafio, mas uma grande oportunidade. A igreja, se estabelecida ali, e foi estabelecida, com a graça de Deus, ela se transformaria num ponto estratégico para a propagação do evangelho, como se tornou. Mas o que Deus faz para encorajar Paulo a seguir adiante com a sua missão? A não esmorecer, a não desanimar. Que instrumentos Deus usou para encorajar o apóstolo Paulo? Nesses 4 versículos do capítulo 18, nós podemos enxergar 2 instrumentos pelos quais Deus utilizou para encorajar o apóstolo Paulo. Certo é que não são os únicos instrumentos que Deus tem para nos encorajar. Mas aqui nós podemos enxergar 2 instrumentos que Deus usou para ajudar o apóstolo Paulo, para encorajá-lo. O primeiro instrumento que eu quero destacar, que nós podemos ver, é a comunhão dos irmãos. Observe que no nosso texto, quando Paulo chegou a Corinto, aqui no verso 2, ele encontrou um judeu chamado Áquila e sua esposa chamada Priscila. Paulo chega sozinho com temor, mas olha que maravilha, Deus providencia 2 irmãos para ajudá-lo. 2 pessoas para poder dividir as cargas com o apóstolo Paulo. Áquila e Priscila estavam vindo da Itália, fugindo de um decreto onde Cláudio, o imperador, ele tinha banido, expulsado todos os judeus de Roma. Então eles estavam fugindo de lá. E Paulo, ao chegar em Corinto, sentindo sozinho, Deus envia Priscila e Áquila para estar com ele. O texto diz que Paulo, então, começa a o quê? A morar e a trabalhar com Priscila e Áquila. E a profissão de Priscila e Áquila era de fabricantes de tendas. E do apóstolo Paulo também. Certo é que ele tenha recebido esta profissão do seu pai. No mundo antigo era muito comum que os filhos praticassem a mesma profissão que os pais. Então o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar juntamente com Priscila e Áquila. E Áquila e Priscila tornam-se amigos de Paulo, cooperadores na obra com o apóstolo Paulo.
Anos mais tarde, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que Áquila e Priscila arriscaram as próprias vidas em amor a ele. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Veja, meus irmãos, que em momentos de desencorajamento, em que estamos abalados, sem forças, Deus nos envia irmãos. Deus manda seus servos para nos encorajar, nos animar. E Deus aqui providenciou 2 amigos, 2 irmãos, 2 companheiros para dividir a carga com o apóstolo Paulo. Passou-se algum tempo, Deus mandou mais reforços. Mandou Silas e Timóteo. E eles não chegaram sozinhos, mas como também esses irmãos estavam trazendo a ajuda de outros irmãos também. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 9, diz: E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então observe, Paulo chega em Corinto, Deus o envia Priscila e Áquila. Mais adiante, Deus envia Silas e Timóteo. Não somente sozinhos, mas também com a ajuda da igreja de Macedônia. E que ajuda era esta? Ajuda financeira. É assim que Deus faz muitas vezes conosco. Quando estamos desanimados, abatidos, sozinhos, Deus nos cerca de irmãos. Deus nos coloca amigos em nosso caminho, com palavras confortadoras que nos ajudam a levantar e que nós possamos então perceber que não estamos sozinhos e muito menos abandonados por Deus. Os irmãos se lembram de Elias quando estava no Monte Horebe pedindo Deus pela sua morte. Deus então diz para ele: Elias, existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Deus faz isso. Quando nós nos sentimos sozinhos, Deus envia irmãos nas nossas vidas. Ele faz isso. De fato, Deus nos ensina que esta comunhão entre irmãos é um instrumento poderoso para o nosso encorajamento. Nós, meus irmãos, quando somos convertidos por Jesus, já sofremos isolamento. Eu nasci no berço, diz assim, no berço. Eu tive o privilégio de nascer indo na igreja, ouvindo a palavra, mas isso não significa que eu já nasci convertido. Eu tomei minha decisão de conversão aos 14 anos de idade, mesmo. E nós já enfrentamos aqueles que não nascem nos caminhos do Senhor, que não têm esse privilégio de nascer ouvindo a palavra, servindo ao Senhor, passam por situações de abandono e de isolamento quando convertem a Jesus. Os amigos abandonam, até mesmo a família pode abandonar. Não vou conversar. Nossa, fulano tá antipático. Fulano agora só fala de Jesus, só fala aleluia, só fala amém. Tudo de fulano é vamos orar. Fulano mudou e te abandona. A família faz isso, os amigos fazem isso quando nós convertemos a Jesus. E como nós vamos sobreviver sozinhos? Ora, com a família da fé. A família da fé é que nós temos que contar. Eu preciso contar com os irmãos precisam contar comigo. Com a família da fé. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, não apenas só no domingo, mas também na semana, continuamente. Conhecer as fraquezas uns dos outros. Ser suporte uns para com os outros. Dando uma assistência uns para com os outros. Nós precisamos ser assim. Dar ânimo uns para os outros, suportar as fraquezas uns dos outros, animar uns aos outros. A família da fé é uma bênção, meus irmãos. É uma bênção. É uma família que não se resume só à Igreja Batista Canaã. É uma família que aonde você for, você encontrará outros membros dessa família. Não sei os irmãos, mas eu tive esse privilégio. Eu não sou de Uberlândia. Eu tinha minha família da fé lá em Montes Claros. E agora eu tenho uns irmãos que também é minha família da fé.
E é impressionante, porque assim que eu cheguei em Uberlândia, eu logo procurei uma igreja batista, cheguei e falei com o pastor, quero me tornar membro, aquela coisa toda, e eu fui abraçado por esta igreja. Abraçado por cada um dos irmãos. Que coisa impressionante. É uma coisa assim, que somente o evangelho faz com que pessoas que você menos conhece, não sabe quem é, vêm de um lugar totalmente diferente, estranho, você nunca viu, e de repente você abraça e fala, você é minha família. Somente através da família da fé que isso é possível. Hoje na escola dominical nós citamos um exemplo do irmão Wilson, que um dia hospedou na sua casa um homem que tinha acabado de sair do presídio. Muita coragem. Somente através de Jesus é que nós podemos fazer isto. Isto é a comunhão, a família de Jesus, a família da fé, faz com que nós estejamos assim, fazemos essas coisas, que às vezes para alguns pode parecer loucura, mas que para nós é simplesmente seguindo os passos de Jesus. Acolhedores, hospitaleiros, amorosos, nós temos que ser assim, uns com os outros. E mesmo que as pessoas, a nossa família de sangue nos abandone, Deus é tão perfeito que Ele prepara uma família que o laço não se resume ao sangue ou parentesco, mas se resume no quê? No irmão maior, que é Cristo Jesus, que nos une e nos torna irmãos e herdeiros e co-herdeiros com Ele no reino dos céus. Que maravilha é a palavra do Senhor, que nos mostra que nós temos uma família real, uma família eterna. E Deus usa a sua igreja para que sejamos encorajados mutuamente, para que não sejamos desanimados e não fiquemos sozinhos. Observemos os textos de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O enfoque de Tiago aqui, é claro que isso não impede você de confessar os seus pecados para Deus, mas o enfoque de Tiago aqui está relacionado à comunhão, de você contar com o seu irmão e ele contar com você. Confesse os pecados uns com os outros. Isso significa o quê? Tenham intimidade uns com os outros. Pensa, irmãos, você vai contar para alguém uma coisa sobre um pecado, uma coisa, porque pecado, o que eu entendo, é vergonha. Quando nós pecamos, nós nos sentimos envergonhados. Nós temos que sentir envergonhados quando pecamos. Pensa, você contar uma vergonha sua para uma pessoa que você não tem intimidade, isso acontece? Não acontece. Os segredos, né, a gente só conta para quem a gente tem intimidade. Para que a gente tenha comunhão. Você não sai contando as coisas, os seus erros, ou coisas que você fez de errado para pessoas que você não tem comunhão, você não tem intimidade. Só é possível confessar os pecados uns para com os outros se nós estamos tendo comunhão e intimidade uns com os outros. E olha que interessante que ele fala, confessar os vossos pecados para com os outros, orai uns pelos outros, para o quê? Serdes o quê? Curados. Para serdes curados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, olha que também Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Console uns aos outros, edifiquem uns aos outros, estejam uns com os outros. Dê suporte um para com o outro. Hebreus 10, 24 também diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. A família da fé faz isso, nos estimula a caminhar, a crescer com Deus. O pastor John Piper, ele tem uma frase dele que diz assim, seja amigo de quem te aproxima de Deus. E a família da fé, ela precisa nós impulsionarmos uns aos outros a crescer mutuamente no amor e nas boas obras. Família da fé. Família da fé. Nós precisamos ter comunhão. Portanto, meus irmãos, quando terminar o culto, não vá embora com pressa. Fique, converse um pouco.
Converse um pouco com seu irmão, abrace, compartilhe das suas dores. Permita que um irmão compartilhe com você dos problemas, das dores também. Permita você sentar à mesa da comunhão. Não fique aqui simplesmente assim, olhando a comunhão, mas chegue próximo à mesa da comunhão e participe da comunhão. Nós precisamos exercitar esta comunhão uns com os outros. E o apóstolo Paulo foi abençoado através da comunhão com os irmãos. Que maravilha! Que maravilha é podermos ter irmãos, sermos essa família de Deus. Sermos essa família de Deus. O segundo instrumento que eu quero destacar, que Deus utilizou para encorajar o apóstolo Paulo, e que também nós nessa noite podemos ser encorajados por Deus, entendermos isso, é que Deus encorajou o apóstolo Paulo através do trabalho. Quando Paulo encontrou Áquila e Priscila em Corinto, ele passou a morar e a trabalhar com eles. Paulo trabalhava fazendo tendas durante a semana, e no sábado e no domingo, especialmente no sábado, como o texto diz, ele se dedicava ao quê? A pregação do evangelho nas sinagogas. Era isso que Paulo fazia. Quando Silas e Timóteo chegaram, ele parou de fazer as tendas e passou a se dedicar-se totalmente à pregação do evangelho. Paulo escreveu Coríntios lá na frente, e ele disse assim que ele havia trabalhado com as suas próprias mãos para que ele não fosse pesado à igreja. E aos Tessalonicenses ele diz que trabalhava de noite e dia para suprir as suas necessidades, para que ele não fosse pesado na igreja. Os irmãos falam assim, uai, mas o trabalho consola? Sim. O trabalho encoraja? Sim. O trabalho, meus irmãos, ele tira a nossa mente dos problemas. Ele ocupa a nossa mente. Muitas vezes nós estamos... Pensa na situação, você está lá com tantos problemas, tantas coisas acontecendo na sua casa, na sua vida, e você fala assim, não, eu vou trabalhar. Eu vou ficar aqui, não, eu vou trabalhar. Por quê? Você vai ocupar sua mente. Você vai ocupar sua mente. O trabalho consola, o trabalho, ele é bom. O trabalho foi criado por Deus. Adão e Eva, antes da queda, trabalhavam. Cuidavam do jardim. E jardim aqui não é o jardim da nossa igreja. O jardim da casa dos irmãos. Era o jardim do Éden. Pensa na imensidão que era o Éden. E Deus os colocou para cuidar. Deus disse a Adão, você vai colocar nome em todos os animais. Pensa na trabalheira. Pensa. A diferença é que, antes da queda, eles só plantavam e colhiam. E depois da queda, o que aconteceu? Surgiu as ervas daninhas. Aí o trabalho fez o quê? Ficou só mais reforçado. Porque eles tinham que preocupar então com as pragas, porque o pecado fez isso com a humanidade. Mas o trabalho, ele provém de Deus, o trabalho é bênção de Deus. É bênção de Deus, o trabalho é uma bênção. E só quem já ficou desempregado sabe o quão difícil é ficar desempregado. Não é fácil ficar desempregado. Com o nosso trabalho, nós glorificamos a Deus. Seja qual for a nossa ocupação, seja você advogado, corretor, pedreiro, dona do lar, não interessa a sua ocupação. Todas essas ocupações, nós podemos glorificar a Deus, nós devemos glorificar a Deus através das nossas profissões. Nós devemos. Nós devemos fazer isto. A sua profissão deve ser um instrumento para você glorificar a Deus. O quanto mais você for exemplar, mais um bom funcionário, mais você irá glorificar a Deus. O seu testemunho estará irradiando o seu setor, a sua empresa, exaltando o nome de Jesus. Claro, se você declara que você serve a Jesus e tem vida de obediência a Ele. Então, o nosso trabalho, ele é um instrumento de Deus nas nossas vidas para a propagação, o evangelismo.
Nós devemos usar dessas oportunidades para poder falar do amor de Jesus, a nossa conduta. John Wesley diz que as palavras podem convencer, mas o testemunho arrasta multidões. Os dois caminham juntos, tanto a sua palavra, falando, testificando, como também o seu testemunho de vida cristã. O seu testemunho de vida cristã. Não acho que você só deve adorar a Deus quando você está aqui no domingo, na igreja, na quarta ou nos demais cultos. Não. A sua vida deve ser uma vida de adoração, de glorificação a Deus. Nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical. Falamos sobre adoração. A nossa adoração, para ser legítima, não é a sua adoração que nós apresentamos aqui, louvamos ao Senhor aqui em conjunto, em coletivo, corporativamente, como corpo de Cristo, mas não. A adoração, ela se estende na nossa vida, na nossa casa, onde nós estivermos. Vida de adoração. Vida de adoração. E o trabalho do apóstolo Paulo, ele não era apenas fazer tendas. Na verdade, fazer tendas era um meio de sobrevivência, mas o principal trabalho do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. E observando que Silas e Timóteo chegou até Paulo, trazendo também as contribuições da igreja em Macedônia, podemos concluir de que estes irmãos entendiam a importância do apóstolo Paulo, e da pregação, e da sua profissão, e do seu trabalho, porque eles reuniam, eles ajuntavam as ofertas, as contribuições, e enviavam através de Silas e Timóteo. E quando eles fazem isso, então, o apóstolo Paulo deixa de trabalhar com fazer tendas, e passa a se dedicar de forma interina à pregação do evangelho. Se nós entendemos que Deus nos encoraja por meio do trabalho, nós devemos, então, exercitar a nossa obediência no nosso trabalho. Nós precisamos, então, meus irmãos, viver uma vida de adoração contínua nas nossas vidas. A comunhão e o trabalho. Deus usou esses dois instrumentos para encorajar o apóstolo Paulo. E que bênção se tornou a pregação do evangelho na cidade de Corinto. Uma igreja que teve muitos dons. O apóstolo Paulo depois escreve a carta de 1 e 2 Coríntios, depois desse acontecimento, com uma série de orientações. O evangelho, ele conseguiu pregar o evangelho ali, mas ele foi encorajado por Deus. E Deus também, irmãos, ele está nos encorajando através da comunhão. Então, se você se sente sozinho, dê um sinal de que você está se sentindo sozinho, que está doendo, para que nós, a família da fé, possamos te abraçar. Seja o Cristo vivo, seja a Bíblia, lá onde você estiver no seu trabalho. Deus também, ele pode te encorajar através do seu esforço, do seu trabalho. E ao falar de comunhão, como importante é a nossa comunhão. Por isso, nesta noite, antes de encerrar esta mensagem, eu quero que os irmãos reflitam. Se você tem algum problema com algum irmão da sua família da fé, hoje é a oportunidade que Deus te dá e te chama para que você possa se retratar com esse irmão. Se você tem qualquer mágoa com qualquer um irmão, procure ele. Procure ele. Não fique de mal do seu irmão. Não faça intriga com o seu irmão, não fofoque do seu irmão, não fale mal do seu irmão. Ele é seu irmão. Não somos perfeitos, a família de Deus não é perfeita, porque nós temos um corpo corruptível e pecaminoso, mas a Bíblia diz que nós teremos um corpo incorruptível. E lá no céu, nós estaremos todos juntos,
sentado à mesa do rei, com irmãos, declarando que ele é santo e participando do vinho e do pão, face a face. Face a face. Hoje nós lembramos o sacrifício de Jesus. Jesus estava assentado com seus discípulos, à mesa, à mesa. Não sente a mesa de mal com seu irmão. Vá até a ele. O Senhor quer curar você através da comunhão, Ele quer encorajar você através da comunhão. Como é importante nós termos comunhão com os nossos irmãos. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Eu gostaria que você então se colocasse de pé nesse momento, para então que nós possamos estar orando ao nosso Deus, cantando mais um cântico, exaltando ao nosso Deus.